E caros amigos e irmãos, olhem, nós estamos quase no dia de Ano Novo, né? Sabeis, dia de Ano Novo é dia 27 de novembro. Não façam essas caras, já estão a fazer essas caras. Vocês sabem que eu não estou a brincar. Eu se digo as coisas, não estou a brincar. Dia de Ano Novo é dia 27 de novembro, porque é o primeiro domingo do Advento. É o início do Ano Novo, só que é do Ano Novo litúrgico. Porque o Ano Novo civil há de ser no dia 1 de janeiro. Portanto, não se preocupem com o Ano Novo, o dia de Ano Novo civil, no próximo ano 2023, será no dia 1 de janeiro. Portanto, uma novidade que tenho para vos dar. Mas o Ano Novo litúrgico, a mudança do ano para a Igreja, é no próximo dia 27 de novembro. Porquê? Porque é quando nós começamos o tempo do Advento, começamos a celebrar o mistério da Encarnação. E nunca se esqueçam, no mistério da Encarnação começa esta vida cristã e a revelação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É porque Cristo encarnou, porque Deus se fez homem. Por isso é que vamos, no dia de Natal, né, a leitura vai ser: o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. É porque Deus se faz homem que nós aqui estamos. E Deus faz-se homem em Nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, quando há assim mudanças, agora vai ser a mudança do ano, agora também estamos a passar esta crise com esta coisa da inflação, ou seja, com esta inflação muito alta, também é uma crise. Isso faz com que nós tenhamos que repensar a nossa vida, tenhamos que repensar os nossos gastos, porque se antes desta inflação 50 euros davam para muita coisa, também não dava, mas pronto, mas 50 euros dava para muita coisa, agora com esta inflação 50 euros já não dá para nada. Pronto, é verdade. Nós sabemos que isto sempre aconteceu. Mas agora, nos últimos anos, estava melhor e agora, portanto, está a ser de uma forma galopante. E isso também nos tem que fazer repensar a nossa vida. As crises, as mudanças, fazem-nos sempre pensar e repensar na nossa vida. E eu conto isto porquê? Porque é que isto tem a ver com a palavra de Deus? Tem tudo. Porque o profeta Malaquias, quando vai falar em nome de Deus ao povo, vai falar a um povo que estava apático, cansado. E estava apático porquê? Também tem uma explicação muito simples. O século VI, antes de Jesus Cristo, é um século de muitas mudanças para o povo judeu. Primeiro, em 586, perderam a guerra contra o Império da Babilónia e Jerusalém foi destruído, arrasado. Foi Jerusalém, ou seja, foi o templo, foi a cidade, foi o país, ficou tudo, não ficou pedra sobre pedra. Tiveram lá 40 anos, até que o Império da Babilónia foi conquistado pelo Império Persa e 40 anos depois, mais ou menos em 540, vamos por 545, pronto. 40 anos seriam 546, mas pronto. Mas por ali, por volta do ano 545, mais coisa, menos coisa, eles, não se esqueçam, estamos a falar antes de Jesus Cristo, portanto estamos a falar há 2500 anos. Portanto, mais ano, menos ano, também em 2500 também não há de ser grande diferença. Voltaram e reconstruíram a sua terra. Só que 80 anos depois, ou 60 anos depois, o profeta Malaquias, a sua atividade profética é entre o ano 480 e o ano 450 antes de Jesus Cristo. Ou seja, 60, 80 anos depois do regresso do exílio. Em 80 anos é uma vida, né? Portanto, isto a gente sabe que muita coisa muda. E o que é que tinha mudado no povo? Tinha mudado uma coisa muito simples, é que o povo, que aquele regresso todo bem, primeiro, no exílio estavam a sofrer e por isso rezavam a Deus e converteram-se e aproximaram-se de Deus e pediram a Deus e regressaram do exílio e reconstruíram
a sua terra e reconstruíram o templo, e o templo ficou ainda melhor, que é o que diz a Bíblia, né? Diz que o templo reconstruído depois do regresso do exílio era maior e ainda mais grandioso que o primeiro templo construído 500 anos antes pelo rei Salomão. Aquele ainda era maior, eles fizeram uma coisa espetacular, tudo na vida. Só que 60 anos depois estavam apáticos. Já estavam a começar outra vez a esquecer-se de Deus. E, meus amigos, e não pensemos mal dos judeus. Olhem que estes ouvidos já ouviram muitas vezes, e em 18 anos de padre já ouviram centenas e centenas de pessoas a dizer assim: ó Senhor Padre, sabe, eu quando estou a passar por algum problema, é quando eu rezo mais. Quando a vida me corre bem, eu às vezes até me esqueço de rezar. Portanto, não pensemos que os judeus estão a fazer alguma coisa. Não, quer dizer, eles, no meio daquela desgraça toda, rezaram e rezaram muito, e Deus ajudou-os, eles voltaram à terra e, com a ajuda de Deus, reconstruíram a sua vida e estavam a ser muito felizes. Mas depois, como estavam a ser tão felizes e a vida realmente estava a correr bem, religiosamente falando, economicamente falando, socialmente falando, emocionalmente falando, tudo estava a correr bem na vida do povo, o que é que estava a acontecer? Já se estavam a esquecer de Deus. E então veio o profeta Malaquias falar em nome de Deus e dizer: acordem, porque Deus, o Senhor virá. O Senhor vem. Portanto, não podemos andar aqui a dormir. E depois, claro que o que nós escutamos é este: será um dia como uma fornalha, e serão como palha os soberbos e os malfeitores, mas para vós que temeis o Senhor, nascerá o sol da justiça. E olhem, Malaquias não está a meter medo nenhum. Nós não temos que ter medo. Às vezes nós, parece que quando esqueçam, Nossa Senhora vem meter medo a ninguém. Deus é amor. E mesmo no Antigo Testamento, nós às vezes há aquelas pessoas que dizem: o Antigo Testamento eu não gosto de nada, eu gosto é do Novo, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus castigador, e depois o Deus do Novo Testamento é que Deus é amor. Então é porque não escutaram o Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje são palavras de Jesus, é um discurso de Jesus, portanto não tem nada a ver com isso. Quer dizer, não é para meter medo. Deus é amor em Nosso Senhor Jesus Cristo, e antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo no Antigo Testamento, também era amor. Era e é amor. Então porquê isto? Para fazer acordar o povo, para acordar, para renovar a nossa fé. Porquê? Porque Deus nos ama e Deus age e intervém na nossa vida. E aquilo que para aqueles que temem o meu nome nascerá o sol da justiça. É exatamente o mesmo que Jesus diz no final do Evangelho: pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Então qual é que é o convite hoje desta palavra de Deus, neste final do ano litúrgico? Para a semana já é o último domingo, e de hoje a 15 dias já estamos a começar o ano novo. É a não estarmos a dormir, a estarmos acordados, a confiarmos no Senhor. Porque os judeus olhavam para o templo e diziam: ai, como este templo está ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Sim. E Jesus diz: olha, esqueçam, daqui a nada isto não vai ficar pedra sobre pedra. Mas isso não é o mais importante. O que é que Nosso Senhor está a dizer? Está a dizer que o templo vai ser destruído. Não está. Nosso Senhor não está a meter medo com isso. Nosso Senhor o que está a dizer é: meus amigos, acordem. Estão a olhar para as pedras, mas olhem uns para os outros. Amem-se. Porque a grande questão é esta. Não devemos perder tempo a olhar para as pedras. Devemos perder tempo, sim, a olharmos uns para os outros e a amarmos uns aos outros. E isso é o mais importante, não é outra coisa. E é isto que São Paulo diz na segunda leitura.
O que é que São Paulo diz na segunda leitura? A segunda leitura é muito gira, porque São Paulo diz, se alguém não quer trabalhar, também não deve comer. E nós pensamos assim, mas o São Paulo está louco, então, mas o que é que ele quer dizer com isto? É simples, também se explica. Explica-se num minuto e meio. Esta passagem que nós escutamos na segunda leitura é da segunda carta aos Tessalonicenses. Se eu não falho na matemática, se esta é a segunda carta, é porque houve uma primeira carta antes. E, portanto, na primeira carta, São Paulo diz uma coisa muito engraçada, e mais engraçado do que aquilo que o São Paulo diz é a cabeça da pessoa a pensar. A primeira carta aos Tessalonicenses é do ano 49, 50, isto já é 15 anos, 15, 16 anos, para nós termos consciência e pensar, é 15, 16 anos antes do primeiro Evangelho, hein? Nunca se esqueçam disto. O primeiro livro escrito do Novo Testamento é a primeira carta aos Tessalonicenses. E o primeiro Evangelho a ser escrito foi o Evangelho de São Marcos, que é mais ou menos por volta do ano 65. E a primeira carta aos Tessalonicenses é do ano 49, 50, por aí. Porquê é que São Paulo escreve esta primeira carta? Porque os cristãos da comunidade de Tessalonicenses tinham dúvidas em relação à ressurreição. O que é isto da ressurreição? E perguntaram, e São Paulo escreve. Então no final, São Paulo, ali na primeira carta aos Tessalonicenses, São Paulo a certa altura diz: quanto à ressurreição, não quero que fiqueis na ignorância. Quando chegar o tempo e Nosso Senhor vier, primeiro os mortos hão de ressuscitar, e depois nós, os vivos, também iremos reinar com o Senhor no céu. Agora, o que é que aconteceu a seguir? Agora vem a parte gira. É porque se São Paulo diz, nós, os vivos, havemos de reinar com o Senhor nos céus quando Ele vier, já perceberam o que é que alguns lá na comunidade de Salónica começaram a fazer? Pensaram logo, então, mas se nós, os vivos, havemos de reinar com o Senhor, se isto vai acabar já, para que é que eu hei de estar a ganhar calos nas mãos e estar a trabalhar? Para que é que eu hei de andar com uma enxada na mão a trabalhar? Então isto vai acabar, Nosso Senhor está a vir, então cruzaram os braços, pronto. Começaram a ir para o café. Não, para o café, não sei se naquela altura havia cafés, como a gente chama hoje, mas pronto, mas resolveram. Iam à celebração, rezavam, estavam com os... mas não faziam nada, resolveram cruzar os braços. E depois, e a resposta, quando diziam, então, mas tu não fazes nada porquê? Eu não faço nada porque o São Paulo, o nosso catequista, escreveu e disse que os mortos, quando Nosso Senhor vier, os mortos vão ressuscitar com Ele. E depois nós, os vivos, havemos de ir também. Portanto, se isto está a acabar, para que é que eu vou trabalhar? E resolveram ficar assim, braços cruzados. É um pensamento lógico, não é? Quer dizer, perante aquilo que São Paulo escreveu, é um pensamento lógico. Então São Paulo teve necessidade de escrever a segunda carta aos Tessalonicenses para pôr água na fervura e depois explicar, meus amigos, isso vai acontecer, mas nós não sabemos quando. E por isso, São Paulo dá uma boa forma, explica-nos uma boa forma de viver a nossa vida. O que é que ele diz? Muito simples. A todos aqueles que vivem na nossa sociedade, só digo uma coisa: trabalhem tranquilamente para comer um pão do seu trabalho. E temos aqui a forma de vida. Muito simples. Trabalhar tranquilamente. Viver tranquilamente. E por isso, perante esta palavra de Deus, toda esta palavra de Deus, o que é que o Senhor nos está a pedir? E por isso é um momento também, este final de ano litúrgico, de repensarmos a nossa vida. Primeiro, o Senhor está-nos a pedir que vivamos tranquilamente, sem medos, sem medo do amanhã. O que é que vai ser amanhã? O que é que não vai ser? Quando é que o mundo vai acabar? Eu vou ter dinheiro para isto? Vou ter dinheiro para aquilo? Calma. Viver tranquilamente. E este trabalhar tranquilamente é para todos. Quando eu era adolescente, também chegava ao pé da minha mãe no final do ano e dizia, passei com boas notas, como é que é? O que é que tu me dás? E depois a minha mãe começava sempre aquela conversinha que eu não gostava nada, disse, nada? Tu não dás nada porquê? Então, estudei.
dei-te a vida, dou-te educação, dou-te comida, dou-te casa, dou-te roupa, queres mais? Quero. Pois às vezes a minha mãe passava-se um bocadinho e dizia, não fizeste mais que a tua obrigação. Que aquela passagem do Evangelho, né, do servo inútil, que é Nosso Senhor, né, diz, servo inútil, não fizeste mais do que aquilo que devias ter feito. Pois a minha mãe dizia-me aquilo, eu ficava assim, confesso, ficava assim um bocadinho irritado. Mas pronto, eu ficava assim um bocadinho torto com ela. Torto quer dizer, como qualquer filho, normal, né, a gente acha que temos sempre razão e que o pai ou a mãe nunca têm razão, e quando achamos isso ficamos sempre assim de beiço. Mas pronto, era assim. Mas era isto. Ou seja, viver, trabalhar tranquilamente. Para uns é estudar. Somos pequenininhos. Os pequeninos, as crianças, é obedecer. O trabalho deles é obedecer ao pai, à mãe, aos avós. É assim. Quando começamos a trabalhar, é obedecer. É trabalhar tranquilamente. É viver a nossa vida tranquilamente. Porque é aqui que está a fonte da nossa vida. Porque o Senhor está. E depois vivemos tranquilamente como? Amando-nos uns aos outros. Porque o mesmo São Paulo diz que a caridade é a plenitude da lei. O que é que Nosso Senhor diz? Diz isto por outras palavras. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E por isso, nós como cristãos não temos que ter medo. Nem viver com medo. Nem temos que olhar para as pedras para dizer que é bonito ou feio. Não. Somos chamados a vivermos tranquilamente, sem medos. Somos chamados a olharmos uns para os outros e a amarmos-nos como Cristo nos amou. E como é que Cristo nos amou? Dando a sua vida por nós, amando-nos. E esta é a imagem do amor. E por isso somos chamados a amar-nos uns aos outros. E olhem, isto é a vida cristã. E dizia a primeira leitura, mas para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o nosso sol da justiça? Nós sabemos, é nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, somos chamados, isso sim, a viver tranquilamente, sem medos. A olharmos uns para os outros, em vez de estarmos a olhar para as coisas e para os bens que temos ou não temos ou que gostávamos de ter, mas a olharmos uns para os outros. E a amarmos uns aos outros como nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o caminho, não é outro. É simples. Às vezes é um caminho difícil, claro, mas é um caminho tranquilo. Por isso, olhem, que esta palavra de Deus nos venha a ajudar verdadeiramente a vivermos assim, tranquilamente na nossa vida. E a olharmos uns para os outros e a amarmos uns aos outros verdadeiramente, porque este é o caminho que o Senhor tem para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.